Olá, irmãos e irmãs em Cristo e os assinantes do canal Defesa do Evangelho. Eu gostaria de pedir a sua contribuição para que esse canal alcançasse mais vidas, mais cidades e mais países. Você sabe que o YouTube tem algumas políticas e normas que, se não forem seguidas, todo o nosso trabalho tem pouco resultado. Por exemplo, uma pesquisa foi feita que metade das pessoas que nos assistem não são assinantes do canal Defesa do Evangelho. Isso faz para nós toda a diferença. Então, eu gostaria de pedir você que está assistindo agora, que se inscrevesse no canal Defesa do Evangelho, que desse o like ou joinha, como eles dizem, e que ativasse o sininho, ou seja, as notificações. Isso faz uma diferença gigantesca para o canal ser sustentado, mantido e para ele alcançar o máximo de pessoas possível. Se você não consegue fazer isso, pede ajuda a alguém que sabe, seus filhos ou alguém que entende de internet e de computador. Eu conto com a sua ajuda e pode ter certeza, através dessa simples mudança, dessa simples cooperação, muito mais almas serão alcançadas com o Evangelho de Cristo. Deus abençoe. Vamos ver o que diz a palavra de Deus nesse estupendo livro, Isaías capítulo 60, versículo 1. Dispõe-te, em outras traduções, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta-te, levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, as tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão ter contigo. Até aí, vamos fazer a exposição do verso 1 ao 5, deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos, vamos orar. Pai Santo, ó Deus, não nos deixe entrar numa rotina e fazer do culto uma atividade entediante, enfadonha, religiosa. Não, meu Senhor, que haja em nós agora ardente expectativa, porque o Senhor vai falar. O Senhor é um Deus vivo, não adoramos um Deus de pau, de pedra ou de gesso, mas um Deus vivo, um Deus que fala, que comunica sua vontade e sua graça ao seu povo. Tira de nós então todo tédio, pressa, ansiedade, dispersão e irreverência. Coloca temor, singeleza, simplicidade em nossos corações. Brilha sobre nós hoje. Somos fracos, incapazes, tropeçamos em tantas coisas, mas tem misericórdia e acode-nos em nossas fraquezas. Traz iluminação ao texto, graça na exposição e abundante graça sobre todos que nos ouvem, de forma que teu reino avance, o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, preste muita atenção, você que está aqui presente, você que me ouve pela internet, aqui em Franca, São Paulo, Brasil e até os confins da terra. O tema da minha mensagem é um chamado a brilhar, um chamado a brilhar. Caso você não saiba, o crente foi chamado para brilhar, foi chamado
para manifestar em um mundo em trevas, luz bendita, luz salvífica. Ele foi chamado não para o anonimato, não para a timidez, não para estar escondido, mas para num alto de um velador, de um poste, brilhar. Fomos chamados para brilhar. Em um certo sentido, todo crente é uma estrela. O que é uma estrela? Se você estudar astronomia, elas fazem parte do quê? Dos corpos celestes. São pequenos, contando em termos de universo, pequenos fragmentos que brilham, são luminares. Cada crente, em um sentido, é uma estrela. Foi chamado para brilhar. Aliás, ele é mais do que isso. Filipenses 2,15 diz, para que brilheis como astros. Astros. O grego de astros quer dizer fóster. É um termo usado para lua e para sol. Crente, então, é chamado de um astro. Sol e lua são astros. Um governa a noite, lua. Outro governa o dia. Em um certo sentido, o crente é como uma estrela. É como um corpo celeste. Ou é como um astro. Lua, o sol. Reflete luminosidade. Brilha. E como ele faz isso? Como o crente brilha no meio dessa geração? Ele faz isso se dispondo. Ele faz isso se mantendo disponível. Ele faz isso obedecendo o seu chamado. Ele faz isso pregando o evangelho da graça e da glória. Quando ele se dispõe, quando ele se alista, se recruta, se matricula no chamado cristão, é assim que ele brilha. E fomos chamados para isso. Não há outra instituição, não há outro cidadão, não há outra criatura que possui luz à parte da igreja. Paulo vai nos chamar para brilhar como luzeiros. E fazemos isso quando damos um passo à frente. Como fazemos como Isaías. O que eu disse aqui o domingo passado, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Vamos parafrasear, vamos contextualizar. Quem brilhará? Com quem iluminarei? Como que eu brilho? Quando eu digo, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando ele obedece o seu chamado de testemunhar da sua fé, forma passiva, e de pregar o evangelho a toda criatura da terra, começando em Jerusalém, passando por Judeia, indo até Samaria e transpondo os limites continentais, até os confins da terra, forma ativa, pregando o evangelho. Então você que me ouve pela internet ou aqui, você não foi chamado para o anonimato, não foi chamado para covardia, para se esconder, se omitir, se calar. Não vos tenho dado espírito de covardia, mas espírito de ousadia, de temor, de moderação. Você foi chamado para isso. E o texto que eu quero usar é o de Isaías capítulo 60. O profeta, na altura do capítulo 60, está trazendo uma palavra de encorajamento para Israel. Ele sabia sobre o cativeiro babilônico,
sabia da sucessão ou dos pecados sucessivos que eles cometeriam. Israel tombaria, cairia, perderia sua luz, o seu brilho, seria levado para 2 cativeiros, assírio e babilônico. Mas logo após isso, logo após ser dissipada, ela se ressurgiria e brilharia através da vinda do Messias. E esta luz que raiaria com a vinda do Messias se manifestaria através da igreja, através do Israel do Novo Testamento. Esse é o pano de fundo. Por isso ele diz: levanta, Sião, ergue-te, Jerusalém, que está morta, que está sucumbindo, que está dissipada, que está acabada. Ergue-te, porque a luz vem chegando e brilha. Essa profecia ia se cumprir no seu clímax, com a vinda do Messias e com a edificação da igreja. Vamos começar então a exposição. O verso 1 diz assim: dispõe-te e resplandece. É uma ordem, é um imperativo, ele dá uma ordem. E esse texto, toda a profecia dada a Israel, ela é uma sombra daquilo que se cumpriria na igreja. Então esses termos dirigidos ao povo de Israel se completam, se consumam todos na igreja. Então é uma palavra também para a igreja, ou melhor, principalmente para a igreja. Então nós temos aqui uma ordem, nós temos aqui um imperativo: dispõe-te, levanta-te, brilha, resplandece, brada, ergue-te, atua, prega. Ele dá uma ordem. Agora, por que ele dá uma ordem? Por que ele pede isso? Primeiro, por causa da condição do nosso mundo, por causa da condição da sociedade, por causa da condição do homem. Se não, vejamos no verso 2, por que ele pede, nos chama para brilhar? Por causa do verso 2, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Há uma razão para tal ordem. Você precisa entender isso. Não obedecemos a palavra simplesmente por obedecer. Não é imposto sobre nós uma obrigação, nem colocado sobre as nossas costas um fardo, sem uma explicação justificável. Deus não requer algo de nós sem fundamento. Há um fundamento para tais mandamentos. Há um fundamento para tal obediência, para tal fardo. Então há uma razão para essa ordem. A condição da terra, a condição do homem, a condição da nossa sociedade. E o texto diz que ela se encontra sobre trevas. Eis que as trevas cobrem toda a face da terra, permeiam, alcançam toda a extensão da criação, toda a humanidade, todos os homens. E as trevas cobrem a terra, e a escuridão todos os povos, todas as etnias, todas as categorias de pessoas, todas as idades, sexos, raça e cores. E esse texto aponta para duas coisas. Isaías está querendo mostrar duas características do mundo. Primeiro, a condição moral. Quando diz que a escuridão, as trevas cobrem toda a terra, Isaías está dizendo a condição moral.
Ele está falando de perversão, corrupção, degradação, maldade, morte. É o que está em Oséias 4:1-3. Oséias 4:1-3 reflete a condição moral da sociedade norte-americana, da sociedade portuguesa, europeia, africana, asiática, sul-americana. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Veja, está falando de gentios, e está falando de todos os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, e nem conhecimento de Deus. O que há nela o que só prevalece é o perjurar, mentir, o matar, o furtar e o adulterar, e há arrombamentos e homicídio sobre homicídio. Por isso a terra está de luto, e tudo que mora nela desfalece. É isso que Isaías está dizendo. A escuridão cobre toda a terra, é um caos moral, é uma desordem generalizada, são as ideologias, são os casamentos mistos, é a inversão de valores, são as leis injustas, o bom sendo chamado de mal, o mal de bom, a perversão dos valores morais. Nossa sociedade é corrupta, ela é perversa. Essa é a condição, gente. 150 mulheres são estupradas por hora nesse país, 40 crianças são vítimas de pedofilia a cada 10 minutos, 62 mil homicídios acontecem por ano no Brasil, 400 mil casamentos homoafetivos foram feitos em São Paulo no ano de 2015. Essa é a condição do homem. Se faz guerra, se promove a fome, se adultera, se promove leis que contrariam a Deus. O homem muda o uso natural do seu corpo, semelhante a mulher, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza. É uma degradação sem precedentes. Segundo, o que compreende o que Isaías está falando? Primeira condição moral: a terra está coberta de trevas. Segundo, a condição espiritual, é a condição jurídica. Quando Isaías diz que toda a terra cobre, está dizendo do estado espiritual do homem. Ele está coberto de pecado e de iniquidade. Romanos 3:10, 23 diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há um justo. Todos se extraviaram, saíram do caminho, saíram daquilo que Deus determinou, pois todos pecaram e carecem, e destituídos da glória de Deus. Significa que o pecado cobriu toda a face da terra, o pecado corrompeu todos os seres humanos. Gênesis 6:5 mostra o nível da degradação, da condição espiritual e da condição da degradação do pecado. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente, todos os pensamentos. Gênesis 8:21 diz, disse o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Essa é a condição do homem, condição moral, degradação, e condição espiritual. O homem está afetado pelo pecado. E o resultado disso? O resultado desse caos moral e desse caos espiritual: o homem está debaixo de maldição. Gálatas 3:10 diz, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. O pecado não é só um tropeço moral, o pecado faz com que o homem esteja debaixo de maldição divina. Resultado, maldição. E segundo,
faz com que o homem esteja sob juízo divino. Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Os homens, irmão, quando Isaías diz, por que vocês têm que responder ao chamado de vocês? Por que vocês têm que dar um passo à frente? Por que é um chamado a brilhar? Porque a escuridão cobre toda a face da terra. O homem se corrompeu moralmente e se degradou a um nível baixíssimo. E o homem está numa condição espiritual de mortos em pecados e delitos. Faz com que o homem esteja debaixo de maldição e sob juízo divino, sob condenação divina. Esse é o estado do homem. Você precisa acordar para essa realidade. Essa é a condição do seu pai se ele é ímpio, da sua mãe se ela é ímpia, dos seus amigos de escola, do seu marido, dos seus filhos, do comerciante da esquina, do açougueiro, das nações pagãs, ateias, anti-Deus, elas estão sobre trevas, sobre o juízo divino, como Jonathan Edwards dizia, que só uma coisa que separa nós da ira de Deus, o bel prazer de Deus e nada mais. Essa nação está sobre a ira de Deus, a nação americana está sobre a ira de Deus, os países muçulmanos estão sobre a ira de Deus, estão perdidos e condenados. Entretanto, olha só o que Deus mostra, entretanto, enquanto toda a terra está coberta de trevas, enquanto a escuridão cobre toda a face da terra, você está guardado. Veja o que diz o verso 2, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas, tem um mas aqui, mas, é uma conjunção adversativa. Qual é o propósito na língua portuguesa da condição adversativa mas? Ela liga duas frases, expressando ideias que se contrastam, opostas. Quando tem um mas, ela está ligando uma ideia com a outra, só que é uma ideia, ela vai ligar uma ideia oposta à outra, que contrasta a outra. Enquanto toda a terra está em escuridão, uma ideia, aí vem a conjunção adversativa, mas ela vai apresentar uma ideia oposta àquela, mas sobre ti aparece, resplandecente, o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Olha só, aqui nós encontramos nessa declaração duas verdades benditas. Duas verdades benditas. Enquanto as trevas cobrem toda a face da terra e todo mundo pagão gentílico, sobre você, mas sobre você, a luz de Deus brilha. Ele preserva você da corrupção, Ele preserva você da condenação, que diz, enquanto as trevas cobrem, sobre ti brilha a minha luz. Essas trevas não alcançam a igreja, não corrompem a igreja, o pecado não tem mais domínio sobre a igreja. A repetição do que aconteceu em Êxodo 10, 22, 23, olha só, escute, estendeu pois Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito, por 3 dias, trevas essas tais, que ninguém via uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém, a conjunção adversativa, mas, para contrastar, todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Deus nos preserva da corrupção, Deus nos preserva do pecado, do juízo, da ira divina, enquanto todo mundo está condenado.
A igreja passou da morte para a vida e não entra mais em condenação. Razão? Porque as trevas não nos alcançam. Colossenses 1:3. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino da luz. Ele nos resgatou, Ele nos tirou da escuridão, nos tirou do domínio das trevas, da maldição, do alcance das trevas que dominavam o mundo. Ele nos tirou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou para o reino da luz. Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, Ele nos comprou, então Ele nos poupou da luz. Mas aqui é a segunda verdade: Ele não só te preserva da escuridão, mas através de ti, fará com que a sua luz brilhe sobre as mesmas trevas que cobrem o mundo. É o que o texto diz no final do 2. E a sua glória se vê sobre ti. Por isso que ele diz: dispõe-te. Pelo fato de Deus ter guardado você das trevas, separado você, poupado você, agora Ele ordena que você brilhe. É por essa razão que é um chamado a brilhar, por causa da condição do mundo e pelo que Ele fez por você. Enquanto todos estão perdidos, vocês estão salvos. Enquanto todos estão em trevas, vocês estão sobre a luz. Por esta razão, vocês devem brilhar, e a sua glória se vê sobre ti, ou melhor, e a luz é vista através da igreja. Então nós agora vamos para o verso 1, o chamado de Deus para a igreja. Primeiro, a condição do mundo, trevas. Segundo, o chamado de Deus para a igreja. Verso 1, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Em razão então dele ter me poupado das trevas e me salvado, agora ele ordena: dispõe-te. Essa palavra dispõe-te fala de uma ação. Essa palavra aqui, dispõe-te, era muito usada para uma pessoa que dorme. Quando ele fala dispõe-te, ele está dizendo levanta-te. Ele fala que ele espera uma ação da parte da igreja. Dispõe-te, se mostre disponível. Por quê? Porque muitos de nós estamos no estado de letargia, de paralisação, de sonolência. O termo era usado por uma pessoa que dorme. Por isso Paulo escreve aos Romanos 13:11: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Quem é que conhece o tempo nessa terra? Wall Street? A Folha de São Paulo? Quem é que conhece o tempo? A NASA? O Imperial College? Quem é que conhece o tempo, senão a igreja? Senão eu e você? Eis que isto digo a vós outros, que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Está falando da segunda vinda, está falando o tempo se aproxima. Vocês conhecem os tempos, vocês sabem fazer leitura profética, o fim chega. Em razão disso, desperta, acorda, é o que ele está dizendo. Fala de uma ação da igreja. Se mostrem voluntários, se mostrem disponíveis, se levantem, acordem para a condição do mundo.
Levanta-te e faz o quê? Dispõe-te e resplandece. Dispõe-te e brilha. É isso que ele está dizendo, brilha. Manifeste os seus dons no tempo que se chama hoje. É isso que o Senhor está dizendo. Manifeste os seus dons. Mateus 5, 13, 16 diz assim, ó. Vós quem? A igreja. E você, vós sois sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade iluminada, a cidade edificada sobre o monte. Jesus está te comparando uma cidade edificada, um luzeiro, um poste, uma usina hidrelétrica, um homem cheio de poder, uma mulher cheia de virtude, e não tem cabimento tal criatura ficar omissa. É uma cidade fortificada, é uma cidade brilhosa. Por isso ele diz, levanta-te, brilha, brilha. Vós sois sal da terra. Que isso? É um condimento que dá sabor e preserva da corrupção. É alguém que dá sentido, norte, direção. É alguém que refreia o mal e o pecado. É alguém que dita costumes, dita ética. É um influenciador. Você é um influenciador. Você é um formador de opiniões. Você é sal. Você que refreia a corrupção desse mundo. E você é um poste. Você é uma torre. Você é um farol. E o que ele diz? Não se esconde uma cidade edificada no monte. Não se pode fazer isso. Assim, o que o texto está dizendo? Resplandece. E o que Jesus vai dizer? Vai ecoar o que Isaías está dizendo. Assim brilhe também vossa luz diante dos homens. Mas como que eu brilho? Como que eu manifesto esse farol, esse luzeiro, essa usina, para que os homens vejam suas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu? É através das boas obras, são suas atitudes, são suas palavras, são manifestação dos seus dons. Resplandece. O que é isso? Abra a boca, crente. Dobra o joelho, crente. Exerce misericórdia, crente. Prega o evangelho, crente. Cessa a contenda, crente. Reconcilia as partes, crente. Ama quem não merece amor, crente. Chora com os que choram. Levanta-te. Resplandece. É isso que ele está dizendo. Por quê? Ele dá uma razão. Ele vai motivar os israelitas. Então todo mundo um bagaço, próximo ao exílio. Como é que vai brilhar? Está tudo saqueado, espoliado, roubado. Aí ele vai dizer, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. Outras traduções, porque já vem a tua luz. Que luz é essa? Mas que luz? Significa que Israel não teve luz até aquela data? Não teve glória até aquela data? Mas como é que ela brilhou? Como é que Moisés abriu o mar, Josué o Jordão, conquistou Canaã, veio os juízes, o rei Saul, Davi, Salomão e toda aquela glória? Já havia luz. A luz era tipificada pela arca. A arca era a glória de Israel. A arca era a luz de Israel. Mas a arca é arquétipo, a arca é figurinha, é silhueta, é desenho do Augusto e do Felipe, é a arquinha. Não era a luz verdadeira, era sombra de outra luz. Quer ver? Marca aí, vai comigo em Jeremias, para saber que luz é essa que ele está falando. Jeremias capítulo 3, 5 páginas na frente você chega. Jeremias 3. Porque vem tua luz, será que achará a arca? Jeremias 3, olhe para mim. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo,
provavelmente ele leva a arca com ele, e provavelmente ele destrói a arca, nunca mais se vê falar da arca. Quando eles voltam do cativeiro, Zorobabel, Neemias e Esdras, não se fala mais de arca, mas a arca era a luz. É disso que o profeta está falando? Não, a arca era uma lanterna, uma vela, era um traque, um estalinho. A arca era um abajur. Veja só, Jeremias 3, verso 16, se os irmãos puderem colocar na tela, coloca aí, Jeremias 3, 16, sucederá que quando vos multiplicardes, e vos tornardes fecundos na terra, não está falando aqui do Antigo Testamento, quando é que multiplicou e tornou fecundo? No Novo Testamento, com a igreja. Então diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra arca. Por quê? 17, naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações, em nome do Senhor já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias a casa de Judá e a casa de Israel virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança pelos seus pais. Agora volta Isaías, o que ele está dizendo aqui? Porque a luz vem sobre ti, e lá Jeremias está dizendo que quando se multiplicar o número de vocês, e os povos se reunirem, então ninguém vai precisar da arca. Os povos nunca se reuniram com Israel, era impossível, eles não admitiam gentios na aliança. Judá e Israel nunca mais se juntou, porque o reino do sul, Israel, se desfez com o império assírio, e o reino do norte, Judá, ficou só um pouquinho, eles nunca mais se juntaram. O que é que o profeta está dizendo? Porque vem a tua luz, ele está dizendo a vinda do Messias, não vão mais necessitar de arca, de templo de Salomão, de tabernáculo, de tampa de propiciatório, porque a glória, a luz vai se encarnar em uma pessoa, e quando ele vir, vai unir novamente Judá e Israel, reino do norte e sul, e povos e nações se unirão, e se tornarão um só povo. O que ele está falando? A igreja. Jesus veio comprar e redimir judeus e gentios, ele desfez o muro de separação e dos dois povos, judeus e gentios, fez um. Qual que é a motivação para levantar e resplandecer? O Messias que viria, o Messias que derramaria seu sangue, ele é a luz. Mateus 4,16 diz, o povo que jazia em trevas. Quem que é esse povo? É o povo de Isaías. As trevas cobriram toda a terra. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando é que o povo que jazia em trevas teve a luz resplandecida? Quando em Mateus 1:21 diz, a virgem conceberá e dará luz a um menino, e por-lhe-á o seu nome de Jesus, ele salvará seu povo dos seus pecados. Jesus, porque a luz, vem a tua luz sobre ti. João 8,12 diz que luz que é essa que viria sobre eles. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 1,4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Levanta-te, resplandece, brilha. Por quê? Porque a luz vem sobre ti. Veja só, para Israel, era uma profecia que eles tinham que olhar para o futuro, para aquele que havia de vir. Para a igreja, nós não olhamos para frente, nós olhamos para trás,
para aquele que já veio. Por que você tem que bater continência e responder o seu chamado? Por que você tem que se dispor e brilhar? Porque a luz dos homens já veio, porque a região da sombra da morte já foi iluminada pelo Cristo que havia de vir. Mas espera aí, eu não entendi. O Senhor está mandando eu brilhar, mas quem é a luz é Ele? O texto então está dizendo que era Ele que iria brilhar? Não, espera aí. Ele é a luz, nós não temos luz própria, Ele é a luz. Tá, então qual que é o nosso papel? Nós somos refletores, Ele vem e traz a luz, Ele é a luz, é Ele quem manifesta a luz, mas os responsáveis por refletir a luz, por manifestar a luz, por fazer a luz brilhar sobre todas as nações, é nossa, é minha e é sua. Isso aponta para quê? Quando diz, já vem a tua luz, aponta para o Espírito Santo. João 16, eu não vos deixarei órfãos. Não vos deixar, mas enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Ele, quando vier, vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, luz, e há de vos anunciar. O profeta está dizendo, as nações em trevas verão a luz de Deus, quando a igreja for receber o Espírito Santo, quando ela for batizada com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo for enviado, ela então manifestará a luz. Olha que coisa gloriosa. Por isso ele diz assim, dispõe-te, levanta-te, age, tá? E resplandece. Por quê? Porque um sacrifício foi feito, porque a redenção foi dada, porque o caminho foi aberto, e nós recebemos o dom do Espírito, e agora nós podemos refletir a luz de Deus. Atos 1:8, olha só, recebereis poder, porque vem a tua luz. Não veio, ninguém tinha luz. Quando Cristo vem e morre e sobe, recebereis poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. Recebereis poder, e devereis resplandecer. Quando é que você recebeu o poder? No dia da sua conversão, no mesmo instante, no mesmo segundo da sua conversão, você foi batizado no Espírito Santo, e você recebeu o poder, a luz veio sobre ti. Agora que a luz veio sobre ti, levanta-te, ergue-te. O que é isso? Recebereis poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. Brilhe, brilhe, levanta-te, vai a Jerusalém, vai a Judeia, vai a Samaria, até os confins da terra, e brilhe. Isso que ele está dizendo. Levanta-te e resplandece. Por quê? Porque a luz vem sobre ti, Cristo, o Espírito Santo. Você quer ver como eu mostro isso? Efésios 4:8 diz assim: Ele mesmo desceu dos céus e levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. O que é isso? Ele veio, levou cativo o cativeiro, a morte e o inferno. Ele derrotou, e como despojo da vitória, Ele concede dons à igreja. Então por que eu tenho que levantar e resplandecer? Porque a morte de Cristo, a vinda da luz,
A ressurreição de Cristo levou cativo o cativeiro, o domínio da morte e o império das trevas. Ele, por causa disso, concedeu dons à igreja. Eu tenho que me levantar, porque Ele deu dons a mim e a vocês. Efésios 4:11, Ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu não posso ficar parado com os dons que Ele me deu. É por isso que eu tenho que levantar. Olha o que diz Coríntios: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ok? Porque, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo é Deus que opera tudo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, outro mesmo do Espírito a fé, e outro mesmo Espírito dons de cura, e aí vai, manifestações de milagre, etc. tal. Por que eu tenho que levantar-me e resplandecer? Porque eu sou o holofote do Senhor, eu sou o refletor do Senhor. No antigo concerto, escute isso aqui, era muito conhecido a menorá de Israel, é os 7 candeeiros, que Deus ordena que Moisés confeccione de ouro puro. São os 7 Espíritos de Deus. Essa menorá, esse candeeiro, ele era usado como a luz que ilumina, é o objeto onde Deus manifestava a sua luz dentro do tabernáculo. A luz era de Deus, a luz era divina, o candeeiro era o homem que fez. O que ele está dizendo aqui? A igreja é o candeeiro de Deus, é a menorá de Deus, onde a chama dele brilha. A luz de Deus é mostrada no mundo através do candeeiro de Deus, a igreja, através dos dons que Ele nos deu, através do Espírito Santo que Ele nos deu. Agora vê se tem cabimento. Ele vem, traz a luz, morre, nos compra, redime o seu povo, leva cativo o cativeiro, vence a morte e o diabo, pega deles os despojos e concede dons à igreja, o dom do Espírito, e com o Espírito, que é o mesmo, distribui dons de serviço, de diaconia, de exercer misericórdia, dom de governo, dom da palavra, de evangelista. E você vai omitir esses dons? Vai se esconder debaixo de uma mesa? Vai deixar o mundo em trevas? Todos nós temos dons, todos nós temos talentos, todos nós temos um chamado. Então, por que ele diz para você se levantar e brilhar? Por causa de 2 coisas. Primeiro, da condição da terra, escuridão. Segundo, porque a luz vem porque era futuro para Israel, para a igreja, veio sobre você. Quando Cristo morreu, Ele deu dons a você. E que mais? Vamos prosseguir. Desponte e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. O que é isso? Ele está falando de Sião, de Israel. A glória do Senhor nasce sobre ti. Em outras palavras, está querendo dizer assim, eu escolhi um lugar para manifestar minha glória. Um só lugar. Eu escolhi um povo para manifestar a minha glória. Só um povo, não tem outro lugar. Não adianta ir num terreiro de macumba que não vai ver a glória de Deus lá. Não adianta procurar outra etnia, outro povo, outro lugar no espaço sideral. Só tem um lugar que Ele manifesta a sua glória, e só um povo que Ele manifesta a sua glória: a igreja.
eu e você. Mas como ele manifesta? O que ele quer dizer com essas palavras? Levanta, resplandeça, porque a glória do Senhor nasce sobre ti. Ele está falando da salvação. A maneira que Deus manifesta a sua glória é quando Ele salva pecadores, é quando Ele redime pecadores. Jonas 2,9 diz que a salvação é de Deus, é um dom de Deus, é Deus quem opera, é uma obra unilateral, soberana, sobre-humana, mas o objeto que Ele manifesta a salvação é a igreja. Salvação vem dele, mas os povos encontrarão a salvação na igreja, encontrarão em vocês. Isaías 45, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor disse. Ué, a glória do Senhor se manifestará? Como? Com toda a carne vai ver? Carne fala judeus e gentios, isso não é para o Velho Testamento. Quando o Messias viesse, a igreja proclamasse o Evangelho, então toda a carne, povos, tribos, nações, veriam a glória de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Deus manifesta a sua glória através da igreja. Como? Salvando vidas. Mas como Ele salva vidas? Quando eu levanto e resplandeço, quando eu uso meus dons. Mas como eu levanto e resplandeço? Mostrando assim a glória de Deus, salvando pecadores. I have good news for you. Através da pregação do Evangelho. É isso que ele está dizendo, brilhem de tal forma, que a minha glória seja revelada na igreja, salvando vidas. Como, Senhor? Pregando o Evangelho. Romanos 1, 14, 15, olha o que Paulo diz, pois eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros. Mas peraí, o que Paulo devia? Uma vez que ele foi alcançado pelo Evangelho, agora ele deve o Evangelho, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Vamos parafrasear. Quando está em mim, também estou pronto a resplandecer, a erguer-me e usar os dons que Deus me deu, a refletir a luz de Cristo em Roma. Como? Pregando o Evangelho. Tem coisa mais gloriosa do que pregar o Evangelho? Tem coisa mais gloriosa, o Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16, se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Mas por que pesa essa obrigação? Porque a luz veio sobre mim, porque ele levou cativo o cativeiro e me deu dons, porque Ele deu o Espírito Santo a mim, e agora eu tenho que me dispor e resplandecer. Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, é um oráculo de maldição que ele pronunciou sobre ele mesmo, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de você, que tem o Espírito Santo, se não pregar o Evangelho. Ai de você, que se a luz já chegou em você, você não pregar o Evangelho. Ai de você, se Ele morreu por você, subiu aos céus, levou cativo o cativeiro, deu dons a você, e você não se levantar e se dispor, porque você é devedor da sua mãe ímpia, do seu pai, do seu colega de escola, você é devedor dele. O que você deve a ele? O Evangelho. Agora vamos ver os efeitos da obediência, os resultados da luz. Vamos ver o que acontece com alguém que sai debaixo da mesa e vai lá para o velador. O que acontece com a cidade que brilha, com a usina que produz energia, com o crente que prega, com o crente que brada, com o crente que sai do anonimato, sai da agência secreta e brilha? Vamos ver, verso 3. As nações se encaminharão para a tua luz,
e os reis para o resplendor que te nasceu. Uau! Pena que o tempo está indo, não fica bravo comigo se eu estourar não, hoje deve dar 1h40 de pregação, mas aguenta aí. As nações encaminham, agora nós vamos ver os efeitos da obediência, veja só, olha que texto lindo. Primeiro é dar uma ordem para Israel, a ideia é assim, chegou lá numa fábrica, num estádio, uai, por que esse refletor está apagado? Que é isso? Acende aí. Mas acende tudo. Nossa, mas vai ter luz, acende tudo. Pá, 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 pá. Aquele estádio fica todo em chamas, todo brilhando. Está ali, 1h da manhã, aquele breu, aquele estádio brilha. Então ele deu a ordem, acende a luz desse Maracanã, que já foi palco de final de Copa do Mundo, o templo do futebol, um fenômeno, está aí apagado, acende, acendemos. Vamos ver quais as consequências de acender um estádio com toda a sua capacidade de iluminação, 1h da manhã, 1h da manhã, trevas que cobrem toda a terra. Verso 3, as nações se encaminharão para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Ao verem a cidade edificada 1h da manhã, no meio da floresta escura, ao ver a cidade brilhante, em meio às densas trevas, os povos e nações serão dirigidos para a luz. Virão, caminharão, irão, pois estão imersos em luz, perdidos nas florestas, perdidos no meio da mata fechada, completamente perplexos. Então de repente vê uma tocha se acender, vê um farol brilhar, e perdidas como estão, serão atraídas para a luz. Entendeu? Capite? O que eu estou querendo dizer? Como elas veem a luz? Quando é que ela resplandece? Quando a igreja se ergue, quando a igreja brilha, quando a igreja manifesta os dons, os povos, os vizinhos, os amigos, os parentes, o professor de escola, o comprador, o empregado, o patrão, os homens e mulheres imergidos no pecado, na tristeza, imergidos nos laços de iniquidade, garras de Satanás, verão a paz perene em você, verão o seu testemunho, verão a alegria que está em você, verão suas palavras, ouvirão sua pregação e se renderão a Cristo. Como eles veem essa luz? Como ela resplandece? Como é que eu acendo esse Maracanã 1h da manhã no Rio de Janeiro? Primeiro, com o seu testemunho. Com o seu testemunho é a maneira de brilhar. Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa. O que é isso? Sejam irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Quando vocês derem testemunho, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, vocês então brilharão, e eles virão a luz. Que luz? Seu testemunho. Palavra que corrupta, geração corrupta, a palavra corrompida no grego é escolis, da onde temos a palavra escoliose. Quem já teve escoliose na coluna? Escolis fala de curva, escoliose é uma curvatura na coluna. A ideia do grego é curvado, torcido, desviado do padrão. Uma geração distorcida da verdade, corrompida, desviada. Como é que ela se alinhará? Como é que você cura a escoliose da sociedade? Com o seu testemunho. Segundo, quando é que as nações se encaminharão à nossa luz? Quando é que os gentios virão à fé?
Primeiro, pelo seu testemunho. Segundo, pela sua pregação. 1 Pedro 2,9, vós porém, eu e você, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus. Tá, para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É quando você proclama as virtudes do reino, os benefícios que tem alguém entrar no reino, os benefícios da salvação, a pregação do evangelho, luz, vai atrair os gentios. Terceiro, primeiro testemunho, segundo pregação, terceiro, através da sua igreja. Efésios 3,10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades. Como é que a sabedoria de Deus é conhecida, o evangelho, a cruz de Cristo é conhecida? Através da igreja. Quando você convida gente, convida parente, traz para o culto, a luz de Deus vai resplandecer sobre eles. Veja os benefícios. Quando se acendeu o Maracanã 1h da manhã, ou um estádio dentro de uma mata fechada, todos que estão cegos e perdidos em trevas caminharão. Como é que eu acendo o Maracanã? Levanta-te, resplandece. Amém? Elas virão, irmãos. As nações virão. É na igreja que temos o cumprimento dessa profecia que eu vejo. Olha só, que coisa tremenda. Isaías 2:3. Nos últimos dias. No último dia? Que dias? Agora. Acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido em cima dos montes. O que é o monte da casa do Senhor em cima dos montes? A igreja. Quando o Espírito Santo vier e abrir o caminho para judeus e gentios, ela vai ser colocada no ponto mais alto. E se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos não podiam ir até Israel, todos os povos só vêm quando o Espírito Santo foi derramado, irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Está falando da igreja. As nações virão. Última parte agora, estou terminando. Quarto, Isaías mostra, olha só, que esse trabalho não será vão. Você pensa, que recompensa eu terei por dedicar toda a minha vida ao evangelho? Por virar um missionário, um pastor integral, um evangelista, por abrir mão de tanta coisa, de tanto conforto para levantar e brilhar. A mesma recompensa que George Miller recebeu a cuidar de um orfanato de 2.000 pessoas, evangelizar e orar por 50 anos por conversões. A mesma recompensa que Jonathan Edwards, ao começar uma série sobre justificação pela fé, trouxe o grande despertamento da Nova Inglaterra. A mesma recompensa que John Wesley, que por causa das suas orações e pregação, impediu a Revolução Francesa de derramar sangue na Inglaterra através do avivamento. A mesma recompensa que Dwight Lyman Moody teve, o homem que mais ganhou almas depois do apóstolo Paulo. Que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um dos maiores evangelistas dos últimos tempos. A mesma recompensa que o apóstolo Paulo teve nas suas 3 viagens, ao colocar a bacia do Mediterrâneo de pernas para o ar, e evangelizar toda a Ásia Menor, de forma que toda a Ásia vinha ouvir ele, no período de 2 anos, pregando 5 horas por dia. Que recompensa! Olha o verso 4, que coisa linda. Levanta-te em redor os olhos e vê. Todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, as tuas filhas são trazidas nos braços. Agora ele vai ver a recompensa dela ter obedecido a Deus.
você vai ver a recompensa de você obedecer seu chamado, pregar o evangelho, dar testemunho, trazer gente à igreja, se dispor. Aí ele fala, agora que você fez isso, levanta os olhos, está aqui, né? Olha ao redor, vê, contempla o quê? Vê todos estes se juntando, eles vêm ter contigo, os filhos dos filhos, posteridade, gerações. O que significa? Nós veremos o resultado da nossa pregação, nós veremos o resultado de tanta renúncia, tanta dor, tanto sofrimento, nós veremos o resultado daqueles que obedecem o chamado verão. Toda semeadura resulta em colheita. Você quer ver o versículo que eu vou ler? Treme. Olha que versículo lindo, que vai garantir que você vai ter resultado. Olha lá, Isaías 53, 11 e 12. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus está dizendo que o trabalho da sua alma ele verá. Que trabalho é esse? O chamado do Messias, de descer da sua glória, se encarnar, morrer na cruz e comprar pessoas de raças, tribos, povos. Ele verá e ficará satisfeito. O que quer dizer isso? Foi eficaz. Foi eficaz. Vamos parafrasear para Jesus: filho, morreu, ressuscitou, foi para os céus, agora olha, filho. Mas olha onde, pai? Vai lá, Apocalipse 5, uma multidão que não podia se contar, vestida de brancos, pessoas de povos, tribos, línguas, raças e nações. Meu irmão, nosso trabalho não será vão, vai haver conversões, é o que está dizendo. Levante e olha ao redor, gente virá, familiares virão, filhos virão, haverá conversões, crescimento numérico, levantar de oficiais, novos ministros, homens santos, pregadores, evangelistas, através de você. Isaías 54, 2, ele está dizendo da eficácia de quem trabalha o chamado, de quem atende o chamado. Alarga o espaço da tua tenda, estende o todo da tua habitação. Para quê? Não impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. Por quê? Porque transbordará para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem todas as cidades assoladas. Está dizendo o quê? Quando o Espírito for derramado e a igreja sair para pregar o Evangelho, vai haver resultado, vai haver conversão. Não desista de orar, não desista de interceder, não desista de jejuar, não desista de convidar gente para o culto, não desista de pregar, não desista por mais cansado, pobre que você esteja, diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque você há de semear com lágrimas, mas voltará colhendo seus júbilos, seus feixes com júbilo. Você tem ousadia para crer nisso? Você é homem suficiente para crer nisso? Você é homem para não desacreditar esse livro? Você tem coragem de dar valor nesse livro? Eu creio que esse livro é a palavra de Deus, e tudo que está escrito aqui se cumprirá, quer eu creia, quer eu não creia. Você é ousado o suficiente para fazer valer? Você é ousado o suficiente para não desprezar o que foi escrito, para não desprezar o sacrifício? Ele disse: trabalho da sua alma ele verá, ficará satisfeito. Ah, que glória participar, ser co-participante de Cristo. Meu Deus do céu, que privilégio ser chamado embaixador de Cristo. Ele me comissionou, chamou 70, deu-lhes poder sobre espíritos malignos e enfermidades, e disse para irem. Mateus capítulo 28 diz: todo o poder foi me dado no céu e da terra.
Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Vamos terminar. E por fim, seremos tomados de alegria. Está triste? Depressivo? Fraco? Cansado? Desmotivado? Isso aí é o ócio espiritual. É porque você não se envolve com a obra de Deus. Quer ter saúde nos ossos, na alma, quer ter júbilo no coração, quer ter suas coisas funcionando bem, se envolve com a obra. Gasta tempo com o ministério e você vai sair dessa pobreza. Veja só, seremos tomados de alegria. Agora eu termino. Então o verás e serás radiante de alegria. Teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, as riquezas das nações virão ter contigo. Aqui, Natan, então o verás. Haverá o quê? Eu vou ver o quê? Você vai ver, Lucas? Aquelas almas que você prega e ora. Aí, sentado. Você, Brenda. Aqueles parentes que você ama. Você, Mike. As almas. Os pais. Os familiares. As pessoas. E você vai olhar. Você aqui. Você deu seu nome para o batismo. Cabo. Você, eu preguei para você 4 anos, nada eu converti. Você verá a igreja cheia, pessoas respondendo ao Evangelho, entregando os ídolos, igual os crentes de Tessalônica, queimando os livros de feitiçaria, igual os crentes de Éfeso. Você vai ver, aí sabe o que vai acontecer? Seu coração se encherá de júbilo, de alegria. Verás e serás radiante. Eu não sei se o que deixa você feliz. Talvez você ganhe uma BMW, poxa, você fica feliz. Você, sei lá, consegue a cirurgia plástica para esticar o botox, eu não sei. Não sei. Você ganha aquele picanha gostosa. Mas tem coisa que alegra mais o crente do que ver um ímpio converter, do que ver os pais se entregarem a Jesus, do que ver a maldição ser destruída, os ídolos serem deitados fora e as pessoas recebendo a Jesus. Sofonias 3:14-18 diz: canta, filha de Sião, rejubila Israel, regozija de todo o coração, exulta, filha de Jerusalém. A igreja, o Senhor teu Deus está no meio de ti. Daí, Ele é poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á com seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti, sobre os quais pesam opróbrios. Por que eu vou me alegrar? Porque o Senhor está no meio de ti. O que Ele faz? Ele é poderoso para salvar. Atos 13:47, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para luzeiro dos gentios. Levanta e resplandece, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor sobre toda aquela região. Agora só o efeito das conversões. E os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Nossa obra não vai ficar sem resposta. Toda semeadura produz uma colheita. Eles verão. O resultado da colheita
produzirá júbilo na igreja, alegria. O que você tem que fazer? Tira o traseiro da cadeira, sai da televisão, sai do videogame, para de gastar dinheiro com aquilo que não reflete na eternidade, trabalha menos, vai atrás das almas, não rejeita teu chamado, não enterra teu talento, ninguém cria uma lâmpada, um abajur, nem acende uma vela, um poste, para colocar dentro de uma caverna. Como eu sei que eu sou luz, poste, vela? O dia que você se converteu, o Espírito Santo foi colocado em você, juntamente com ele os dons. Você se tornou naquela hora sal da terra, luz do mundo. A ordem para você hoje: levanta-te, resplandece, brilha. Responde para você: o que você faz com o seu tempo na segunda, na terça, na quarta, na quinta? O que você faz na sexta, no sábado, no domingo? O que você faz todas as manhãs, no almoço, às tardes, às noites? O que uma vela fica fazendo aí? O que um poste de luz fica fazendo? Uma usina, uma cidade? O que sal fica fazendo dentro do saleiro? Fica lá, esperando o vencimento. Você tem uma obrigação. Foi-me imposta essa obrigação. E ai de mim se não pregar o Evangelho, se não brilhar. Você precisa. É um chamado a brilhar. Jesus disse assim, Pedro ficou meio assim: mestre, eis que nós tudo deixamos para te seguir. Os discípulos peladinho, nós largou tudo. O Senhor: não há aquele que tenha deixado tudo para me seguir, que não receba 100 vezes mais nessa terra e no mundo vindouro. O Senhor diz: Pedro, vai haver recompensa para aquele que me seguir, que me servir, aqui nessa terra, não só no vindouro, mas já aqui mesmo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, brilhar, resplandecer, e as demais coisas. Que coisas? As coisas que necessitamos para viver nesse mundo te serão acrescentadas. Crês tu nisto? Vamos fechar os olhos, vamos orar.